Imagine acordar um dia e descobrir que o maior perigo que enfrentamos não é guerra, política ou tecnologia, mas algo muito mais silencioso: o desaparecimento da capacidade de pensar. Nunca tivemos tanto acesso à informação e, paradoxalmente, nunca estivemos tão famintos por verdade. Em meio a essa avalanche de dados, surge um fenômeno inquietante: a estupidez coletiva. É sobre isso que vamos falar hoje. Como ela se espalha, quem ganha com isso e, principalmente, como escapar dessa armadilha. Aos poucos, percebemos que o que já foi a maior força da mente, a habilidade de questionar, analisar e refletir, está cedendo lugar a uma aceitação passiva e perigosa. Já não se trata apenas de não pensar, mas de desistir da própria autonomia intelectual. O cenário é uma sociedade que reage rápido, opina sem profundidade e se fecha em bolhas de confirmação. Esse processo não acontece por acaso. A vida moderna premia velocidade, emoção e conformidade, não reflexão. Plataformas digitais alimentam nossas crenças já estabelecidas, o sistema educacional valoriza a memorização e a sociedade, de maneira quase invisível, nos acostuma a não questionar. Quando perguntamos, mas será que isso é verdade? Já estamos sendo subversivos. Décadas atrás, pensadores como Noam Chomsky alertaram sobre esse risco ao analisar os mecanismos de propaganda. Ele descreveu como os sistemas de poder criam consensos artificiais, treinando as pessoas a concordar sem realmente compreender. O resultado é previsível: cidadãos mais fáceis de manipular e controlar. E nesse ambiente, o pensamento crítico, que um dia foi considerado sinal de educação, tornou-se inconveniente. Ele atrapalha debates rápidos, desestabiliza certezas e incomoda ideologias. Numa época em que parecer certo vale mais do que buscar a verdade, a reflexão profunda se torna quase um ato de rebeldia. Mas como chegamos a esse ponto? Um dos fatores mais evidentes é a sobrecarga de informação. Hoje, cada pessoa processa várias vezes mais dados do que era possível há poucas décadas. Notícias, notificações, anúncios e opiniões nos cercam em cada segundo. O cérebro humano simplesmente não foi feito para lidar com esse bombardeio constante. Quando sobrecarregada, a mente procura atalhos. Em vez de analisar cuidadosamente, ela se apoia em vieses, opiniões do grupo e sinais de autoridade. Essa tendência natural, chamada de prova social, pode ser útil em algumas situações, mas também nos torna vulneráveis. Basta um conteúdo com milhares de curtidas para que muitos aceitem aquilo como verdade, sem checar nada. É assim que a estupidez coletiva se espalha. Não porque as pessoas sejam ingênuas, mas porque somos condicionados a seguir sinais externos em vez de refletir por conta própria. A consequência é um mundo onde o parece verdadeiro substitui o é verdadeiro. Outro sintoma preocupante é a perda da leitura profunda. Com telas nos acostumamos a rolar, pular, clicar, sem mergulhar. Nossa atenção se fragmenta e, sem foco, a capacidade crítica desaparece. Pergunte-se: quando foi a última vez que você leu algo desafiador sem olhar para o celular? Esses hábitos de concentração estão sumindo. Se você também percebe essa mudança ao seu redor, comente aqui embaixo a frase: pensar é resistir. Ou, enfraquecimento do pensamento crítico não se limita ao excesso de estímulos. Existe também um obstáculo emocional. Pensar profundamente é desconfortável. Implica admitir erros, rever certezas e até questionar a própria identidade. Numa cultura que exalta a convicção e rejeita a dúvida, esse desconforto parece ameaçador. O resultado é um movimento de retração. Em vez de explorar ideias contrárias, buscamos refúgio em grupos que reafirmam nossas crenças.
Escolhemos slogans fáceis, discursos prontos e nos sentimos mais seguros ao repetir do que ao questionar. A consequência é a substituição do diálogo pela defesa cega e da razão pela reação. Esse processo não é novo. Desde a antiguidade, o método socrático, baseado em perguntas e reflexão, foi a base da filosofia. Hoje, ele dá lugar a memes, cancelamentos e explosões de indignação. O espaço do pensamento cede ao espetáculo da reação instantânea. Outro ponto crucial está no sistema educacional. Críticos como John Taylor Gatto apontaram que as escolas modernas nasceram para moldar trabalhadores obedientes, não para nutrir mentes independentes. O modelo foi desenhado para formar indivíduos previsíveis e conformados. Assim, desde cedo, aprendemos que questionar é um desvio, que criatividade é distração e que o sucesso está em decorar respostas prontas. Essa mensagem se prolonga pela vida adulta, onde falar o que incomoda pode custar amizades, empregos ou reconhecimento. Com o tempo, o silêncio se torna cumplicidade. A psicologia também explica esse quadro. O pensador Erich Fromm escreveu que muitos preferem abrir mão da liberdade de pensar porque a verdadeira liberdade exige responsabilidade. E assumir responsabilidades assusta. É mais fácil seguir regras invisíveis do que encarar o peso de escolher e sustentar a própria visão. As redes sociais, por sua vez, ampliaram tudo isso. Plataformas que um dia prometeram aproximação se tornaram motores de polarização. Seus algoritmos não estimulam reflexão, mas reação. Não buscam diálogo, mas engajamento. E o engajamento mais fácil é sempre aquele movido pela raiva e pela certeza absoluta. Cada clique nos empurra para conteúdos que reforçam o que já acreditamos. Cada curtida nos prende mais a um ciclo de repetição. O que deveria ampliar horizontes acaba estreitando nossa visão de mundo. O filósofo Marshall McLuhan antecipou isso ao afirmar que o meio é a própria mensagem. O formato pelo qual consumimos informação determina a forma como pensamos. Hoje vivemos numa lógica em que velocidade e indignação valem mais do que profundidade e dúvida. E nesse cenário, a verdade passa a competir com a popularidade. O que mais circula não é o que é mais sólido, mas o que gera mais cliques. É uma tirania cognitiva, em que o aplauso substitui a evidência. Para compreender ainda melhor esse fenômeno, precisamos olhar para o funcionamento da mente humana. O psicólogo Daniel Kahneman mostrou que pensamos em dois modos distintos: o rápido, instintivo e emocional, e o lento, deliberado e analítico. O primeiro economiza energia e nos ajuda a reagir em situações imediatas. O segundo exige esforço, foco e disciplina. Na vida acelerada de hoje, a maior parte das pessoas permanece no modo rápido. Essa preferência é explorada por políticos, publicitários e meios de comunicação, que utilizam gatilhos emocionais para contornar a razão. Repetição e familiaridade passam a ser confundidas com verdade. Quando uma crença se encaixa no que já sentimos, tendemos a defendê-la mesmo diante de provas contrárias. Esse é o viés de confirmação, um mecanismo natural que, sem vigilância, nos afunda em terreno movediço intelectual. Outro risco é o pensamento de grupo. O pesquisador Irving Janis demonstrou como até pessoas inteligentes podem tomar decisões desastrosas quando discordâncias são abafadas em nome da harmonia. A história mostra que os grandes avanços surgiram justamente de quem ousou romper com a maioria, de Galileu a Martin Luther King. Mas romper custa caro. Quem pensa diferente enfrenta zombaria, ataques e isolamento. Ainda assim, é desse ato solitário de resistir que nasce o verdadeiro progresso.
Pensar de forma independente hoje tornou-se um gesto de coragem silenciosa. É arriscar ser mal interpretado, rejeitado ou hostilizado. Mas é também reencontrar clareza, integridade e a posse real de suas próprias convicções. Vivemos num paradoxo. Nunca houve tanta informação disponível, mas ao mesmo tempo, muitos de nós nos sentimos ansiosos, vazios ou perdidos. Uma das razões é que terceiramos o ato de pensar. Seguimos opiniões prontas de influenciadores, tendências e manchetes, em vez de cultivar nosso próprio diálogo interior. Sem esse diálogo, a mente perde profundidade. E nenhum algoritmo é capaz de substituir essa prática. Nenhum trending topic pode oferecer o que só a reflexão íntima proporciona. Um senso verdadeiro de direção e autenticidade. Pensar por si mesmo é se expor ao desconforto da incerteza, mas também é recuperar a liberdade de não ser arrastado pelo fluxo da massa. É perceber os mecanismos invisíveis que moldam crenças e comportamentos. E nesse momento, cabe a pergunta inevitável: estamos realmente dispostos a enfrentar essa responsabilidade ou preferimos a segurança confortável da conformidade? A essa altura, é impossível ignorar o papel central das redes sociais nesse processo. Cada detalhe do design dessas plataformas é pensado para prender a atenção. O objetivo não é informar, mas manter você conectado, rolando e reagindo. A lógica é simples. Quanto mais tempo dentro do aplicativo, mais dados coletados e mais lucro gerado. O preço desse modelo é alto. A reflexão dá lugar à reação imediata, e a paciência necessária para pensar é substituída pela urgência em responder. Raiva, choque e indignação são emoções priorizadas, porque elas garantem cliques rápidos e compartilhamentos em massa. Esse ciclo cria um ambiente em que a dúvida não tem espaço. O usuário é empurrado para conteúdos que confirmam suas crenças, e o algoritmo filtra o que poderia desafiar ou expandir sua visão de mundo. O resultado é uma bolha que parece confortável, mas é profundamente limitadora. Nessa dinâmica, a popularidade passa a ser confundida com legitimidade. Se uma ideia circula muito, ela parece verdadeira, mesmo que não seja. O que vale não é o argumento, mas o alcance. É a transformação da informação em espetáculo, onde a busca pela verdade é derrotada pela busca por visibilidade. Mas a questão não é apenas tecnológica, ela também é psicológica. Nossa mente tende a economizar energia, e por isso preferimos a rota mais fácil, seguir emoções, atalhos e narrativas prontas. Isso nos poupa esforço, mas também nos torna vulneráveis à manipulação. Repetições constantes moldam convicções. Quando ouvimos a mesma mensagem várias vezes, ela ganha um ar de familiaridade que é confundido com veracidade. Não é. Preciso comprovar. Basta parecer certo para que defendamos com unhas e dentes. Esse processo explica por que muitos resistem tanto a mudar de opinião, mesmo diante de provas claras. A emoção fala mais alto que a razão, e ao defender uma crença, não estamos protegendo apenas uma ideia, mas a nós mesmos, nossa identidade e senso de pertencimento. O pensamento de grupo intensifica esse quadro. Quando o consenso da maioria é colocado acima da análise crítica, decisões ruins se tornam inevitáveis. Questionar significa correr o risco de exclusão, e por isso a voz divergente é silenciada. Ainda assim, é preciso lembrar que toda transformação da história veio justamente dos que ousaram discordar. Foram eles que desafiaram a correnteza e abriram novos caminhos para a humanidade. Diante desse cenário, pensar de forma crítica se torna quase um ato de rebeldia. É ir contra a correnteza da pressa, da superficialidade e da conformidade. Quem se atreve a refletir corre o risco de ser mal compreendido, isolado ou atacado.
Mas é nesse esforço que surge a verdadeira clareza. Muitos sentem um vazio, mesmo cercados de conteúdo e estímulos. Isso acontece porque trocamos o diálogo interno pelo ruído externo. Deixamos que as opiniões de influenciadores, celebridades e multidões ditem o que acreditar, em vez de cultivarmos uma bússola própria. No entanto, nenhuma tendência pode substituir a experiência de pensar por conta própria. É nesse exercício que recuperamos a sensação de autonomia e fortalecemos a confiança em nossos próprios julgamentos. Sócrates dizia que a única verdadeira sabedoria está em reconhecer que nada sabemos. Essa humildade não é fraqueza, mas abertura para aprender continuamente. É a disposição de viver com incertezas sem deixar de buscar a verdade. E é justamente essa prática de questionar, duvidar e investigar que nos liberta da manipulação e nos reconecta com a autenticidade. A pergunta inevitável é: o que podemos fazer para resistir a esse declínio? O primeiro passo é cultivar consciência. Observar quando estamos apenas reagindo em vez de refletir. Perguntar: o que está influenciando minha opinião agora? Estou disposto a estar errado? O segundo passo é exercitar o pensamento dialético. Sustentar duas ideias opostas em mente e explorá-las sem pressa. Esse hábito fortalece a mente contra certezas artificiais e amplia nossa visão de mundo. Também é essencial retomar a prática da leitura profunda, ir além das manchetes e escutar não apenas quem concorda conosco, mas principalmente quem discorda. Isso exige paciência, mas traz solidez e maturidade intelectual. Pensar criticamente não é apenas um exercício acadêmico. É uma escolha ética e até espiritual. É escolher a verdade em vez do conforto, a liberdade em vez da aprovação fácil. Essa jornada pode ser incômoda, mas é o único caminho para uma liberdade real. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Esse gesto simples fortalece nossa comunidade e nos ajuda a continuar trazendo reflexões que importam.